os conceitos aí, variações do mercado. O que que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver os famosos sweep, stop hunt, momentum. O que que é isso? São conceitos de mercado e padrões que acontecem muito. A gente vai começar pelo sweep, que é a varredura que a gente tem dentro do mercado. O que que é a varredura dentro do mercado? É onde a gente tem aqueles pontos e regiões onde são interessantes pro, aonde são interessantes pro, deixa eu tentar aí. Deixa eu ver aqui de novo. Não. Entendi, não. Aonde são interessantes, o Elton, para os market markers. Por que interessante? Ó? Porque aqui ó, a gente trabalhou, ó, se a gente for ver, a gente trabalhou aqui, ó. A gente trabalhou. Acho que tá aparecendo esse bagulho de atualizar. Será que meu coisa não atualizou, não? Ó, Pernada um, Pernada 2, Pernada 3, Pernada 4, Pernada 5. O que que acontece? Ó, eu peguei esse tradezinho. Peguei, mano, na unha, ó. Pode ver que tem até uma regiãozinha onde eu deixei demarcada, ó, porque eu peguei realmente Uhum. na unha. Eu peguei em cima, em cima, em cima. E aí, o que que acontece? Quando eu fiz essa venda aqui, ó, eu esperava que ele viesse buscar aqui, ó, essa região aqui que está demarcada num branquinho mais claro. Por que esse branquinho mais claro? Porque era onde tinha um imbalance, era onde tinha uma diferença do preço. E quando eu entendi que aqui ele tinha feito um chau, ó, que ele quebrou a estrutura que fez um chau, ele me direcionou que a intenção dele é de alta. Então, o que que acontece? Quando ele veio buscar aqui, ó, essa região aqui, ó, por quê? Dentro aqui, ó, ele teve uma varredura. Essa varredura, esse sweep, ele me deixa num time menor regiões para ser mitigada. Entendeu? Se a gente jogar lá em 2 minutos, ó, se a gente jogar lá em 2 minutos, olha aqui, ó, dentro dessa região aqui, ó, a gente tem esse candle aqui que serve para gente, ó, que serve para gente de interesse. Ou seja, como era uma região muito grande, eu falei, eu vou colocar 50% dessa região e vou fazer a entrada. Se a gente buscar os 50% dessa região, ó, deixa eu ver se eu consigo demarcar ela aqui, ó. Estilo. Isso. Ah, não, eu vou conseguir colocar aqui, ó. Quer ver, ó? Pela caixa de GAN. Pela caixa de GAN eu tenho 50% dela. Ó, deixa eu só tirar esse. Vou colocar aqui os 50%, ó, de vermelho. Vermelho não, deixar ele cinza mesmo, mas eu queria aumentar o vínculo dele ali. Vamos ver se eu vou conseguir colocar azulzinho. Aí pronto, agora vai dar para enxergar bem. Aqui, ó, então, ó, repara, quando eu tracei os 50% dele, como a região era muito grande, ó, ela veio buscar exatamente nos 50. O que que eu fiz? Fiz a minha entrada de venda aqui, ó, e ela respeitou muito bem. Só que quando ela chegou aqui numa região de demanda, ó, olha como o preço segurou bem, ó. O preço bateu, reagiu, e aí quando ele reagiu, ó, ele veio de novo. E aí o que que acontece? Quando ele fez esse movimento aqui, ó, o que que ele realizou para vir buscar aqui embaixo, ó? Que ele realizou para vir buscar essa região aqui que eu precisava, que era essa região aqui, ó. Deixa eu jogar em 5 minutos que aí aparece um balance bonitinho. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Ele tocou, reagiu. Quando ele veio fazer essa volta, ó, repara o tamanho do pavio que ela se formou aqui, ó, e segurou em cima da Aham. região que eu queria, da região de demanda. Por que que ele fez isso e aqui ele reagiu? Porque ele tinha esse imbalance aqui, ó, para fechar, ó. Ele tinha esse Aham. imbalancezinho aqui, ó, para fechar. E aí o que que ele fez? Como ele tinha interesse tanto nessa região quanto em cima desse último ponto de interesse aqui, ó, porque aqui também tinha desequilíbrio, ele precisava mitigar tudo de uma vez. O que que ele fez? Ele fez um swap, um sweep, swap, cada um chama da maneira que entende da melhor forma, né? E aí o que que acontece? Quando ele fez esse swap, ele fez a varredura. Por quê? Muita gente estava com o stop loss aqui, ó. Porque quando ele tocou aqui e reagiu, muita gente comprou aqui nessa região. Então, quando o pessoal fez a compra aqui e ele atingiu esse patamar aqui, muito nego jogou o stop aqui ou conduziu abaixo desse fundinho aqui, ó.
Porque às vezes tinha Uhum. jogado no último fundo e aí ele subiu e falou, opa, agora eu vou jogar na onde estava o imbalance, porque ele já mitigou o imbalance, possivelmente ele não vai voltar. E aí o preço faz o quê, ó? O preço vem aqui, ó, e faz o swap. E aí quando ele faz o swap, ele captura todos os stop loss para aí sim ele voltar para cima. Por quê? O swap, como o nome traduzindo para o português livre já diz, é uma varredura. Ou seja, ele vem para capturar todos os stop loss que estão disponíveis dentro daquele lote de preço. Então, ó, é que nem eu tô falando para você. Quem comprou aqui nessa região aqui, ó, ele veio para capturar todo mundo. Ele veio para capturar quem estava aqui, quem estava com stop aqui. Até aqui nessa regiãozinha, ó, ele tinha, quem tinha stop se salvou por quê? Porque ele não pegou exatamente em cima, mas ele veio para capturar até desse último fundo aqui, ó. Repara que o preço veio até lá em Uhum. cima, ó. Então, o que que acontece? Quando a gente tem esse tipo de padrão dentro do mercado, ele faz a varredura e, consequentemente, ele volta contra o mercado. Ó. Pode ver que ele faz essa varredura, ó, e olha o que o preço faz, ó, ele volta contra, ó, tá vendo? Ó? Ele sobe aqui, ó, e busca uma certa abertura. E aí, o que que ele faz aqui de novo? Ele faz um chau, ó, na estrutura minor, que é a minor boss, né? Ele fez aqui um minor boss, ou seja, ele quebrou a estruturinha de queda e já demonstrou para a gente que agora a intencional dele é de alta. Só que repara aqui, ó, olha onde ele vem buscar a onda um dele. E isso pode acontecer muito, viu? A gente tem que ficar sempre ligado, porque, ó, aqui ele trabalhou a onda um, onda 2, onda 3, onda 4 e essa aqui era para ser a onda 5. Só que aí, quando ele vem fazer a onda um dele para quebrar aqui e fazer o chau, o que que acontece? Ele nota que aqui tinha ainda muito stop, porque ele gerou liquidez. Como que ele gerou liquidez? Fazendo um fundo muito forte. Então, consequentemente, o swap, ele é aquela vela que eu costumo dizer que ela faz isso aqui, ó. Ela abre, dá aquela porrada e volta e fecha aqui. Então, tem muito nego que já está dentro do mercado que quando vê a vela fazendo esse movimento muito rápido e ele tem aquela noção que o preço vai voltar, o que que ele faz? Ele compra a hora que o preço dá aquela sapatada. E aí ele só espera e vem pegando todo esse recuo que o preço faz, porque é muito rápido essa movimentação. Não é aquela movimentação que o Kendall vem assim, ó, devagarzinho. Tá? Não, ele vem muito rápido, ele vem de uma vez, captura e volta. E aí, se está dentro do operacional do cara o price action, que é aquele que ele fica na frente do gráfico diretão, o que que ele faz? Ele já entra aqui, ó, a hora que ele vê buscando a última região aqui, ele entende que aqui, ó, houve um chau, ele fala, opa, o intencional dele é de alta, então eu posso entrar tranquilo e colocar meu stop aqui nesse fundo que não vai acontecer nada. E aí o que que acontece? O cara entra aqui comprado, só que ele gera muita liquidez, porque tem muito trader que entra aqui. E aí o que que acontece? Ele faz a pernada um, ó, vem aqui embaixo, bem próximo a essa região. Por quê? Ele vem capturar a liquidez de quem já está aqui, ó, de quem está aqui, entendeu? E aí ele faz Uhum. novamente essa movimentação. É, improvável isso? É, mas acontece, porque isso daqui é uma movimentação, vamos dizer, rara de acontecer. Quando a onda um fecha abaixo da última onda 5, que ele faz o chau e faz a quebra aqui, ó. Por quê? Ele demonstra dois interesses, tanto de alta quanto de queda. Por quê? Querendo ou não, ele está trocando fundamento, ele está quebrando o caráter. Porque, ó, se a gente for puxar o VAR, que é o gráfico de linhas, ó, pode ver que esse fundo ficou abaixo desse fundo. Tá vendo? E Uhum. aí o que que acontece? A Sim. gente fica perdido nesse momento. Por que perdido? Porque isso daqui são tipos de ondas complexas que mudam o viés da gente. É onde tem muito stop programado. Por que muito stop? Porque se a gente pegar essa região aqui, ó, ele deu agora a intenção que é de queda. Então, o que que acontece, ó? Se ele fez essa onda aqui, ó, aí ele faz o quê, ó? Você fala assim, pô, é queda. Ele chega aqui, ó, num ponto de interesse aqui em cima, ó, e reage o preço. Quando ele reage o preço, você fala assim, pô, ele só segurou aqui e vai continuar na queda. O que que ele faz, ó? Tum, estopa todo mundo e faz um novo chau. Entendeu? Então, por isso que eu falo para Entendi. você que as ondas complexas, elas são difíceis de identificação e é fácil, fácil, fácil tomar stop loss. Por conta disso, ó, porque o preço ele fica loucão, ele não respeita. E aí, o que que ajuda para que isso aconteça? As notícias. Por isso que é importante, não que você vai levar 100% em consideração, mas é importante você estar sempre atento às notícias. E aí, o que que ele faz aqui de novo? Ó? Ele demonstra interesse de queda, ó, porque o preço vai lá, ó, e aí ele quebra a estruturinha de novo. Ó. Tá vendo que ele quebra o caráterzinho aqui? Uhum. Pelo menos na micro, o interesse dele é de queda. Só que aí, se a gente for puxar entre swing points, ó,
o interesse dele ainda é de alta. Por quê? Ele fez o chau aqui dessa região, veio buscar uma região de interesse aqui, ó, onde o preço segurou uma, segurou duas, segurou três, segurou quatro, segurou cinco, segurou seis, segurou sete, segurou 8 vezes. Então, provavelmente, é uma região forte, só que contém muita liquidez. Ou seja, por ele ter muita liquidez, é onde a gente vai abrir o olho e falar assim, pô, o interesse dele é de alta, mas olha a piscina de liquidez que tem aqui. Ou seja, ele pode vir buscar essa região aqui de baixo? Com certeza. Por quê? Porque aqui tem muita liquidez, tem muita gente comprada aqui, ó. E aí, o que que nos dá esse indício, ó? Que aqui ele ainda não está quebrando topos. Aí, o que que ele pode fazer? Ele pode fazer tanto isso aqui, ó, quanto ele pode fazer esse movimento aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui. Como ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Capturar todo mundo, voltar, usar como armadilha de mercado, usar aqui como suporte e ir buscar lá para cima. Entendeu? Então, essas Uhum. regiões, as regiões que eu não gosto de operar. Por quê? Quando a região está muito concentrada aqui, ó, quando a região está muito concentrada num lugar só, ó, pode ver que ela está dentro de um range. Quando ela está muito concentrada aqui, ó, dentro de um range só, opa, deixa eu mudar a cor aqui. Quando ela está muito concentrada dentro de um range só, eu espero o quê? Ou ela quebrar o range para ir para cima, ou ela quebrar o range para ir para baixo. Entendeu? Eu não gosto de Uhum. operar dentro desse range lateral, porque esse range lateral aqui, ó, é seção de stop. É seção de stop, que é que nem eu tô falando para você. Você entra comprado, ela vem para baixo. Você entra vendido, ela vem para cima. Entendeu? E aí vai stop, stop, stop. E o que que acontece muito nessa região? Os tal dos sweeps. Porque são regiões de interesse, ó. Ou seja, olha o que que ela faz aqui, ó. Tá vendo, ó? O candlezão, Uhum. varredura. O preço joga um pouquinho para baixo. Olha aqui o que que ela faz, ó. Candlezão. Ou seja, varredura. Da onde? Desse fundo aqui, ó. Desse fundo aqui. Desse último fundo aqui. Olha aqui, ó. Varredura. Olha aqui, varredura. Olha aqui, varredura. Olha aqui, varredura. Ou seja, tudo isso aqui são pontos de extremo aonde o preço está buscando liquidez. Ou seja, ó, o preço aqui está intencional de queda. Ele tem aqui, ó, uma região aonde a gente tem o quê, ó? Ponto de interesse aqui nessa região, ó. Ponto de interesse nessa região. Vamos dizer que aqui a gente tem um ponto de interesse. A gente tem um imbalance para ser fechado aqui. E o que que acontece? Ela foi lá em cima, está voltando para mitigar essa regiãozinha. O que que ela pode fazer? Isso aqui, ó. Vral. Topa todo mundo. Deixa um candlezão aqui, ó, de varredura. E aí o preço faz o quê? Segue para buscar toda essa liquidez aqui embaixo. Ou ela pode fazer vice-versa. Ela pode estar aqui, ó, que nem ela está numa tendênciazinha de queda. Ela tem essa região para buscar, só que ela tem aqui, ó, principalmente nessa região aqui, ó, ela tem interesse, ó, porque a gente teve uma varredura dessa região aqui, ó, e pode ser que ela faça isso aqui, ó, para poder liquidar todo mundo, ó. Ela chega aqui pertinho aqui, ó, e ela faz assim, ó, deixa esse paviozão, e aí o preço faz isso aqui, ó. Entendeu? Então, por isso Uhum. que eu falo, o preço dentro dessa região tem que tomar muito cuidado, porque aparece muito sweep nessa região. Pode ver, ó, que quando a gente não tem, quando a gente tem uma região de tendência definida, os sweeps, eles acontecem quando? Quando ele precisa fechar aqui, ó, uma região, ó. Pode ver que aqui, ó, a gente tem uma região para ser fechada. Ou seja, se a gente tem interesse aqui, ó, o que que ele faz? Ele chega próximo, faz o sweep, ó, fez a varredura, e aí sim ele segue a tendência que ele pretende. Agora, quando a gente tem uma região lateral dessa maneira aqui, ó, os stops ficam, os topos e fundos ficam cheios, cheios, cheios de ordem. E aí o que que acontece? Toda hora você vai ver sweep. Por quê? Toda hora ele vai querer fazer uma varredura para capturar liquidez. Agora, quando você tem regiões pré-definidas aonde tem ponto de entrada e ponto de interesse, o que que ele faz? Ele só faz o sweep na hora que ele chega na região, ó, que é o caso dessa região aqui, ó, e aí o preço desce e vai embora, ó, dessa região aqui o preço desce e vai embora, aqui, ó, dessa região aqui, porque provavelmente aqui atrás, ó, aqui atrás, se a gente for demarcar, ó, a gente tinha pontos de interesse, ó, se a gente for ver, ó, vamos ver aqui, ó, aí, ó. A gente tinha um ponto de interesse porque, ó, a gente tem, ó, aonde o preço, ó, segurou de cima para baixo, ó, que ele jogou o preço reagiu, o preço passou.
O preço desceu, ele reagiu de novo, ou seja, então aqui é uma região forte. O que que o preço chega aqui e faz na frente, ó? Ele chega próximo, ou seja, tem stop de galera aqui vendido, tem stop de galera aqui vendido, e aí quando o preço chega lá na região, ó, quando o preço chega lá na região, ó, tem stop aqui, ó, de novo, ó, de nego vendido. Aí quando ele chega lá próxima região, o que que ele faz, ó? Faz o sweep, segura, dá só uma subidinha só para confirmar aqui que realmente ele não vai passar, ó. E aí o preço joga para baixo, ó. Ele vem de novo, faz o sweep na região e joga. Por quê? A gente tem padrões bem definidos, a gente tem tendências bem definidas. Então o que que acontece? Você vai ver o sweep nessas regiões, tá vendo, ó? Outra região aqui, ó, que o preço ia segurar. Outra região que o preço ia segurar. Olha o sweep aqui de novo. Tá vendo? Então a varredura acontece sempre onde a gente tem pontos de interesse. Por quê? É que nem eu falo, ó. Ó, se a gente tem, ó, o preço veio aqui, ó, trabalhando numa alta, topos e fundos ascendentes, ó. Topos e fundos ascendentes. Se a gente tem um ponto de interesse aqui e ele não tem paciência para vir buscar devagarzinho aqui, como que eu posso dizer? Naturalmente, o preço vir aqui, ó, buscar, ó, naturalmente, com calma, para depois fazer isso aqui, ó, e seguir o game, o que que ele faz? Ele faz só o sweep, ele faz só o interessante para ele, ó, captura tudo a liquidez desse pessoal, porque quando o preço está assim também, ó, fica muito nítido que vai haver um sweep, ó, porque, ó, o preço subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ou seja, quem está comprado aqui, ó, tá jogando stop tudo abaixo da região. Ó. Ele quebrou, o nego vai e joga no último fundo. Quebrou, ele vai e joga no último fundo. Aí quando ele dá um upzinho assim, ó, de uma vez, o que que ele faz? Ó, stop tudo aqui ó, no fundo. O que que os caras faz? Solta o sweep, faz a varredura e continua o fluxo vigente. E aí o que que isso gera? Gera ponto de interesse para lá na frente, ó, eles fazer o quê? Segurar o preço também, ó. Por quê? Aqui virou uma região, ó, onde o preço pode segurar. Pode ver que o preço vem aqui, ó. Ele segura uma, ele segura duas, ele segura três vezes na mesma região, entendeu? Então, o sweep gera o padrão IFC. O que que é o padrão IFC? É que é os padrões aonde tem regiões a ser demarcada, ó, porque, ó, deixa eu deixar ele demarcado essa região aqui, ó, esse candlezinho aqui, ó. Deixa eu só, para você entender o que que é um IFC. Olha lá, a gente tem aqui, ó, tudo isso de candle. Dentro desse candle, a gente vai ter regiões que não estão mitigadas. O que que são regiões que não estão mitigadas? São regiões de interesse do preço. Deixa eu só achar ela aqui agora. São regiões aqui, ó, não mitigadas do preço, que num time menor o preço foi buscar. Ou seja, ó, aqui, ó, ainda em um minuto a gente teve um grande swap também. Só que o que que acontece? A gente tem, ó, pontinhos de interesse dentro dessa região. Ou seja, como ele rompeu e veio direto, a gente vai usar o quê? A região que já foi mitigada no gráfico anteriormente. Ou seja, então, ó, se a gente for ver aqui, ó, deixa eu só estender ela à direita. Olha lá. Aqui é uma região onde o preço tem endereço segurar. Ó. Pode ver que ele vem próximo segura, ele vem próximo segura. Aqui, ó, ele vem segura, ele vem segura, ó, ele vem segura, tá vendo? Então, são regiões que quando existe esse tipo de padrão de varredura, a gente tem regiões não mitigadas na micro. Porque se a gente tem um grande candle de varredura num time maior ele deixa regiões onde o preço não foi mitigado. E provavelmente, quando ele voltar lá naquela região para testar, ele vai segurar o preço, entendeu? E aí aqui, ó, Uhum. se a gente pegar dentro do livro, ó, é um conceito que ajuda bastante você saber se já está na hora ou próximo de fazer a sua entrada. Por quê? Se a gente vê um swap dentro ou próximo à região que a gente vai fazer o trade, a gente entende que ele foi fazer a captura de liquidez e provavelmente vai ir contra aquilo que ele fez. Ou seja, se a gente tem um swap aqui, ó, a gente tem uma região de interesse aqui, ó. Deixa eu só demarcar ela. A gente tem uma região de interesse aqui, certo? E aí a gente notou que o preço foi e fez um swap dentro da região que a gente queria, fez a varredura e deixou aqui um pavio. O que que é esse pavio aqui, ô Elton? Não é um pavio de rejeição?
Uhum. Ou seja, se é um pavio de rejeição, a gente está pronto para vender aqui nessa região e não quis vender dentro da região, a gente vai esperar a confirmação. O que que é a confirmação? É o candle de rejeição. Ele rejeitou, a gente faz a nossa ordem de venda. Por quê? Ó, ele vem aqui, ó, vai segurando e continua caindo. Entendeu? Por quê? Porque a gente tinha o padrão aqui, a gente tinha o interesse nessa região, ele fez o swap para capturar os stops que estavam nesse topo e nesse topo aqui, capturou toda essa região, inclusive essa, e aí o que que ele fez? Rejeitou. Quando ele rejeitou, ele confirmou para a gente que agora o preço, o intencional dele é de queda. E aí quando ele vem fazer o BOS aqui, ó, é mais ainda. Ou seja, dá para a gente entender que agora o preço vai embora de vez. E aí, ó, continuando a leitura, ó, um sweep nada mais é que uma varredura de liquidez em determinada região. Ou seja, ó, tá vendo que a gente tem a liquidez aqui, ó? A gente teve a Uhum. liquidez. O que que o preço fez? Buscou a liquidez e foi embora. Aí, ó, muitas das vezes, vista como um pavio, sabe aquele pavio ou aquele candle solitário, é uma faixa de preço que apareceu do nada e muita gente não entende por quê? Pois bem, prazer, eu sou o Sweep. Ou seja, ó, toda vez, ó, preço caindo, ó, preço subiu, gerou liquidez. Ele gerou liquidez. Só que aí o que que aconteceu? O preço começou a cair. Porra, vai embora sem mim? Não, espera um pouquinho. O que que ele faz? Ele captura a liquidez, ó. E aí, ó, preço. Tá Uhum. vendo? O que que acontece? Aí você fala, pô, Luquinha, acontece sempre? Acontece muito. Principalmente quando a gente tem aqui, ó, uma regiãozinha de acumulação, ó. Tá vendo? Ó? O preço fez a impulsão, lateralizou e aí ele vai e ameaça de ir embora. Só que ele vai embora sem todo esse stop que gerou aqui, ó, sem toda essa liquidez que está aqui. Não, o que que ele faz? Solta um sweep, pega e vai embora. Entendeu? Então, muitas das vezes, se a gente estiver atento aos tipos de liquidez que o preço gera, os tipos de indução, a gente sabe que provavelmente ali, mais hora, menos hora, vai ter a varredura de mercado. Ó. Pode ver, ó, preço lateralizou, ó, deu aquela segurada. O que que ele fez? Sweep para cima, segurou, fez o sweep para baixo e deu sequência no fluxo de mercado. Por quê? Acontece toda hora. Os pavis são para essa intenção. Sempre que tiver fundos aqui, ó, alocado em uma região e você vê um pavio que veio abaixo, é um sweep, porque ele está capturando liquidez. Aí você fala, pô, Luquinha, mas isso quer dizer que o mercado vai continuar o seu fluxo? Vai, até que ele chegue num ponto de interesse. Por que num ponto de interesse? Porque vamos se dizer que aqui a gente tem, ó, uma região de ponto de interesse, ó. Nessa região aqui, ó. Essa região aqui a gente tem um ponto de interesse. E aí o que que ele fez? Ele fez um sweep aqui e deu sequência. Se ele chegou aqui no ponto de interesse, o que que ele vai fazer? Ele gerou a liquidez aqui de novo, ó. Ele fez um sweep nessa região, capturou a liquidez desse topo e desse topo aqui, e o que que ele vai fazer? Agora ele vai vir para a tendência de queda. Então, sempre muita atenção. Se você for fazer algum tipo de entrada no meio do gráfico, sem saber que tem pontos de interesse, fica bastante atento. Por quê? Ele pode bater ali e reverter, e você fez a compra aqui achando que o preço vai sumir no mundo lá para cima, e aí ele vem, segura no ponto de interesse e torna a queda mais apropriada e viável para os market markets. Só que o que, que acontece? Muita atenção de novo. Por quê? Às vezes você vai ter um ponto de interesse aqui, ó, de 15 minutos. Só que aqui embaixo ele fez uma mitigação de um ponto de interesse de 4 horas. E aí o que que acontece? Você vai fazer uma venda aqui, ele vai fazer o quê? Ele só vai respeitar porque é 15 minutos e é um ponto de interesse, é uma zona forte. E aí o preço faz o quê? Ele só reage. E aí depois, como ele está vindo de uma zona de mitigação de 4 horas, que é muito mais forte que a de 15 minutos, o que que ela vai fazer? Ela vai segurar, e aí depois ela vai romper e vai embora, certo? Mas o que que acontece? Ela fez um swap, Luquinha. Não era para ela ter revertido o preço? Era para ela ter revertido. Só que como ela já está vindo de uma zona de 4 horas mitigadas muito mais forte, o que que ela fez? Ela só fez um swap para capturar a liquidez que estava acima desses dois topinhos. E agora ela respeitou e aí vai seguir o fluxo dela vigente, que é o que aconteceu aqui, ó. Se a gente for buscar aqui, ó, é o que ela fez aqui, ó. Se a gente buscar é, padrões visíveis dentro do gráfico, ó, o que que ela fez, ó? Ela segurou o preço, ó, tá vendo? Ela fez o swap, segurou, só que o que que acontece? Ela estava vindo de uma região muito mais forte. E aí o que que ela fez, ó? Foi embora, estopou todo mundo de novo, para depois mitigar a região mais forte dela aqui de novo,
estopar geral e buscar a zona forte de novo. Buscou a zona forte, ó, segurou. E agora o que que acontece? Como ela está vindo de uma macro, como ela está vindo de uma zona macro, que provavelmente ela já fez a onda corretiva dela aqui, ela está fazendo o quê? Ela vai buscar agora uma região mais alta, ó. Pode ser que ela continue subindo? Pode. Só que aqui, ó, ela já fez uma varredura dessa região aqui. Ela pode só buscar uma região não mitigada dentro desse pavio aqui, ó. Dentro desse pavio aqui, ó, do swap dela, ó, que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Por quê? Olha que bonito que fica essa indução aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente tinha essa indução aqui. Só que a gente tem essa indução aqui também, ó. E a gente tem um ponto de interesse aqui, ó. Então, o que que ela pode fazer? Ela pode fazer isso aqui. Ela já capturou a liquidez desse topo aqui e desse topo aqui. O que que ela fez? Ela segurou. Agora, ela pode fazer outra varredura aqui para ir fazer isso aqui. Certo? É um Certo. conceito bem comum no mercado. Você vai ver muito, muito, muito mesmo, ó. Observação: muita gente também chama esse movimento de full candle, fake out e spring, mas entenda que no fundo a ideia e a lógica é a mesma. Um candle ou um pavio ao qual captura a liquidez de BSL, que é o Buy Side Liquid, ou SSL, que é o Sell Side Liquid. Na grande maioria das vezes será um pavio que foi naquela faixa de preço apenas para tocar nos stops e voltar rapidamente. Ou seja, aqui seria Buy Side Liquid, que é topo, né? Liquidação de topo, e SSL, que é liquidação de fundo. E aí, aqui tem uma dica, ó. Um sweep acontece para capturar os stop losses que existem em uma determinada faixa de preço. Portanto, após isso acontecer, é normal que o preço vá para o caminho contrário ao sweep. Então, fique atento e verifique sempre a tendência macro e veja possíveis pontos de interesse ao qual ele pode tocar quando fizer essa varredura de stop, como, por exemplo, uma criação de padrões de liquidez. Toda ação há uma reação. Então, sempre siga as zonas criadas com o movimento do sweep. Então, sempre bastante atenção. Por quê? É que nem eu falei. Se ele tocou e tem uma região verídica acima, o que que pode acontecer? Ele pode ir lá, fazer o sweep e aí, ó, ele vem para baixo, certo? Ou se Uhum. for uma zona fraca que tem aqui, ele vai fazer o sweep e capturar, por quê? Aqui ele veio, ó, segurou, aí desceu, segurou de novo. E aí, quando ele vem, ele só faz o sweep aqui, respeita um pouquinho, e aí ele vai e depois usa essa região aqui, ó, como suporte para continuar a tendência macro dele. Então, sempre bastante atenção. Aqui, ó, Elton, a gente vai ter o stop hunt, que é basicamente a mesma posição do sweep. Só que o que que acontece? O stop hunt é quando ele estopa todo mundo e deixa um padrão. E aí, quando ele deixa esse padrão, basicamente a gente consegue o quê? A gente consegue ter ali uma zona forte para um próximo toque. A gente consegue gerar até um gatilho em cima dele, ó. É uma estratégia que força algumas pessoas a saírem de suas posições naquele momento. Ou seja, a gente tem uma região aqui, ó, de resistência, certo? O que que acontece? Ó, o preço toca uma, toca duas, toca três, toca quatro vezes, e aí o que que ele faz? Estopa todo mundo. Quando ele estopa todo mundo e o preço vem aqui para poder fazer a armadilha de mercado e continuar caindo, muita gente entra vendido aqui nessa região. E aí, quando entra vendido, se os market makers estão sem dinheiro, ele vai fazer o mesmo conceito que o sweep, ele vai fazer a varredura, só que só desse topinho aqui. O que que é a varredura só desse topinho? Chamamos de stop hunt, que é o quê? Ele vai estopar todo mundo e aí sim ele vai vir para baixo. Então, dá para se precaver contra isso? Dá. Só que muitas vezes você vai tomar o stop aqui dessa região, porque você vai fazer a entrada dentro do ponto de interesse, e aí o que que acontece? Quando ele faz o stop hunt e rejeita a região, você pode fazer a sua reentrada. E aí, quando você faz a sua reentrada, você coloca o stop acima do stop hunt. E aí, ó, é um movimento com um candle ou um grupo de candles ou apenas só o pavio, que fura um nível de preço que anteriormente existia bastante ordens pendentes, ou seja, existia bastante ordens aqui, ele veio e estopou, e aí stop hunt é um mal necessário para que as instituições possam fazer transações massivas sem que ocorra uma derrapagem no mercado financeiro.
também para você ganhar dinheiro. Eles devem captar dinheiro, o que significa que deve haver ordem suficiente no lado oposto dessa transação, resultando em uma perda para você, resultando em uma perda para que você ganhe. Ou seja, é o que eu estou falando, muitas das vezes você vai tomar o stop aqui, ou seja, você vai perder um pouco. Só que quando ele faz o stop hunt, você tem a certeza que é um ponto de entrada bom. E aí, quando ele faz o stop hunt, você entra já vendido de novo aqui nesse exemplo. Você vai entrar de novo vendido aqui, porque aí a certeza é uma confirmação de que você está do lado certo do mercado. Aí aqui tem um lembretinho, ó. Market Marker forçando as pessoas a entrarem vendido nessa faixa de preço e após isso, com o SH, que é o Stop Hunt, e os Stop Losses capturados, o preço segue o fluxo. Ou seja, que nem eu falei para você, ó, segurou uma, segurou duas, segurou três. O que que nego vai fazer? Pô, quando tocar nessa região aqui de novo, ó, na terceira vez aqui já entrou uma porrada de nego. Aí o preço vem, respeita e faz o chau. Quando faz o chau, fala, pô, o interesse realmente é de queda. E aí você fala, pô, a hora que ele chegar aqui nessa região aqui, ó, o que que acontece? Tem um ponto de interesse. Ou seja, se eu tenho um ponto de interesse aqui, ó, com desequilíbrio no preço, order block validada, teve indução aqui. Quando ele tocar nessa região de novo aqui, eu vou vender. Só que aí o que que acontece? Ele faz uma nova indução, captura essa liquidez, busca lá, e aí ele rejeita e segue o fluxo. O que que acontece? Dá para prevenir? Muitas vezes o stop hunt não. Você vai realmente tomar o stop para depois conseguir fazer a nova venda de mercado. Ó. Geralmente, a estratégia do stop hunt é em torno de 25 a 50 pontos. Ou seja, se você conseguiu entrar a favor do stop hunt, ele vai te pagar de 25 a 50 pontos. Com um contratinho, se você pega 50 pontos, você vai estar fazendo R$ 500 no mercado. Se você pega aí 50 pontos com dois contratos, você faz R$ 1.000. Com três contratos, 1.500. Com quatro contratos, 2.000 e por aí vai. Certo? Ó, o stop hunt pode ocorrer em qualquer tempo gráfico, mas na maioria das vezes são criados no gráfico durante eventos ou bastante volatilidade. Ou seja, o stop hunt, você vai conseguir ver ele muitas das vezes quando ele estiver próximo à notícia. Por quê? Quando sai uma notícia, ele faz o quê? Ele engana geral. Por quê? O preço faz aqui a indução, certo? Fez a indução aqui numa resistência e aí sai a notícia. Só que aí o que que acontece? Geralmente é quando tem duas ou mais notícias. Por quê? Saiu uma positiva primeiro, e aí ele faz o quê? Ele estopa todo mundo. E aí, quando sai essa positiva, ele sai mais duas ou três negativas. Que aí o preço só busca, e aí ele rejeita e continua indo embora. Por quê? Três notícias negativas para uma positiva, ou seja, joga o preço para baixo, porque a gente tem mais notícia negativa do que propriamente uma notícia negativa. E vice-versa. Se for em um fundo, vai sair uma notícia negativa que vai fazer estopar todo mundo, para depois ela voltar mais duas, três positivas, que aí ela joga o mercado para cima. Então, ó, esses dois conceitos, sweep e stop hunts, são bastante similares. É o que eu te falei, ó, que eles são bastante similares, que eles são bem parecidos. E ambos possuem a função de uma captura de liquidez, ou varrer todos os stop loss naquela faixa de preço. É a mesma função os dois. Por quê? A gente tem aqui, ó, se a gente for buscar no gráfico uma região de, na prática, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, ó. Ah, foi essa região aqui, ó. Isso aqui, ó, é um stop hunt, ó. Cadê? Deixa eu achar ela aqui, ó. Que é uma região. Aqui, ó, tá no Bitcoin, ó. Tá no Bitcoin. Foi aquilo lá que aconteceu dentro da sua entrada, ó. Você tinha mapeado. Deixa eu ver. O Bitcoin. Aqui, ó. Isso é um stop hunt, ó. Vamos dizer, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Porra, eu desmarquei o bagulho, apaguei, será? Ué, eu acho que vai ser mais ou menos essa região aqui, ó. Que acontece o quê, ó? Tá vendo? Que ele toca numa região, ó. Ele toca a região aqui, ó. Deixa eu traçar só uma linha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos se dizer, ó. Ele faz a indução, ó. Ele toca aqui, segura, ó, e joga o preço para baixo. Aí quando ele volta, ele toca na região e joga o preço para baixo. Aí ele toca de novo o preço, aí joga para baixo. E se a gente for buscar na micro, se a gente for jogar um pouquinho mais na micro aqui, acho que até em 1 minuto vai dar para ver legal. Deixa eu ver. Vamos ver se em 1 minuto ele ficou. Aqui, ó. Ele chega com o candle, ó. Ele chega com o candle, aí ele passa, ultrapassa, já estopa geral que estava nessa região
de resistência, joga lá em cima e rejeita. E aí, quando ele rejeita, ó, ele joga o preço e o preço vem para baixo, tá vendo? Então, a gente tem que Uhum. estar sempre atento a isso aí. Por quê? Aí, cadê? Aí vem a pancada da notícia. Eu acho que, deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se eu estou no ativo certo, né? Porque tem vários bitcoins. Ah, não, a notícia foi antes ainda. Ah, não, a notícia foi depois, ó. Mas pode ver, ó, o preço foi lá em cima e buscou a notícia, ó, que ele derrubou o preço, tá vendo? Mas acontece muito, mano. É esse conceito aqui, ó, que ele faz, ó, ele gera liquidez na região, stop e vem para baixo, certo? Então a gente tem que ficar sempre muito ligado a isso. Por quê? Ele e o sweep, tanto o sweep quanto o stop hunt já fala. Por quê? Stop ele vai buscar o stop da galera. Se a galera está posicionada ali com algum tipo de stop de venda ou de compra, ele vai dar essa pancada para poder estopar geral. E aí agora a gente entra no Pillar Swings. Por enquanto, alguma dúvida aí, ou tá dando para entender bem como que eles funcionam, qual que é a intenção deles? Deu pra entender sim, mano. Aqui a gente tem uma Pillar Swings. O que que é uma Pillar Swings? São as falhas de swing. Ou seja, vamos se dizer que a gente tem aqui, ó, certo? A gente tem um swing aqui e um swing aqui. O que que são as failure swings? São as falhas desses swings. Ou seja, eles não rompem os swing points. Ou seja, ó, simplesmente a falha em quebrar um swing point. Chamamos pela sigla de SMS. Você deve ter visto aí já no Instagram de alguns traders que falam assim, pô, vou esperar a falha do SMS. Ou escreveu lá, falha de SMS, estou entrado comprado, ou falha de SMS, estou entrado vendido. Por quê? Quando ele apresenta esse tipo de falha, é um motivo de confirmação também. Por quê? A gente tem aqui, ó, vamos dizer, a gente tem um swing point aqui, ó, certo? A gente tem um swing point. Quando o preço, provavelmente o preço deve ter feito isso aqui, ó. Subiu, desceu. E aí a gente tem um swing point aqui. Quando o preço vem e faz o novo swing point e faz isso aqui, ó, ele teve a falha de swing. Por quê? Ele fez o boss aqui, ele fez o boss aqui, era para ter feito um boss aqui, certo? E aí, quando ele faz essa falha aqui, pode ser uma confirmação de entrada. Por quê? O preço vai fazer isso aqui, ó. Vai quebrar a estrutura fazendo chau, certo? E aí, quando ele volta, a gente tem a intenção dele aqui de queda já programada. E aí, ele pode fazer esse movimento, ó. Então, ó, chamamos pela sigla de SMS. Shifting Market Structure também pode ser chamado assim. Ou, no popular, pode chamar de falha de topo e fundo. Se torna um ponto extremamente forte quando é encontrado nas extremidades. Por que nas extremidades? Porque geralmente as extremidades ela tem os pontos de interesse. O que que é os pontos de interesse? São as order blocks validadas. O ponto de interesse, Elton, sempre vai ser uma order block validada. Se a gente tem uma order block validada, a gente tem um ponto de interesse. O que que seria isso na prática? Ou seja, a gente tem aqui, ó, uma order block validada. Por que, Luquinha, que a gente tem uma order block validada? Por quê? É o último candle antes do grande desequilíbrio. Ou seja, se a gente teve um grande desequilíbrio aqui, o último candle antes desse desequilíbrio, é a nossa order block. Ele validou. Por que que ele validou? Porque ele tem uma região onde tem um grande desequilíbrio, certo? E ele tem a nossa região do quê? De oferta pré-definida, ó. Rayleigh Base Drop. Ou seja, se a gente tem a estrutura para validar demanda e oferta, tem o grande desequilíbrio do preço e tem o último candle aqui para validar essa entrada, olha o que, que o preço faz. Ó. O preço segura, segura. A hora que ele vem lá buscar ó, o sweep de toda essa região, ó, porque tem stop aqui, de nego vendido. Aí o que, que ele faz? Faz mais um stopzinho aqui. O que, que ele faz? Faz um stop hunt ou um sweep, né? Que eu chamo tudo de sweep, não uso nem esse stop hunt. Stop hunt eu geralmente uso só quando é uma região muito, muito forte, muito bem programada de resistência ou de suporte. Caso contrário, eu chamo tudo de sweep. E aí o que, que ele faz? Faz o sweep aqui, ó, e joga o preço para baixo. Provavelmente vai continuar caindo ainda, porque na macro do Bitcoin a gente ainda tem queda. Apesar de que ele tem essa região muito forte aqui ainda para gente, para ser mitigado. E aí o que que a gente tem aqui? Um grande desequilíbrio. O que que a gente tem aqui? Nosso último candlezinho para chamarmos de ponto de interesse. Então, se a gente tem um ponto de interesse lá em cima,
o preço tocou aqui já num ponto de interesse e segurou, provavelmente o que que ele pode fazer é o ping-pong. O que que é o ping-pong? Se ele buscou uma região forte e está segurando nela, provavelmente ele vai buscar outra região forte para aí novamente começar a cair de novo. Por quê? Ele mitigou essa região que faltava mitigar, agora ele vai mitigar a região que ele deixou um grande desequilíbrio, para depois vir mitigar regiões mais abaixo da estrutura de queda que ele vem transformando ali. E aí aqui, ó, a gente vai ter, ó, exemplos na prática, ó. Essa high falha em romper o swing high anterior. Ou seja, a gente tem um swing high aqui, o swing high que ele faz falha em romper aquela região. E aqui a mesma coisa, a gente tem um swing low nessa região e essa low falha em romper esse swing low. E aí, ó, quando o SMS vem num ponto extremo de um movimento, muito provável que haverá outras falhas e talvez ali um novo movimento. Ou seja, ó, se a gente tem aqui, ó, essa região de swing point com essa região de swing point, o que que acontece? O preço falhou, provavelmente ele não vai fazer isso aqui, ó, e continuar. Ele vai ter outra falha de swing e aí ele vem fazendo a minor boss. Ou seja, ó, minor boss, o swing está aqui, ó. Então, ele vem fazendo o quê? Quebras de estrutura para capturar as liquidez que estão dentro desse range de preço aqui, ó. Entendeu? E aí o que que Uhum. acontece? Sempre que a gente tiver um SMS, que é a falha de swing, a gente sabe que o preço pode continuar caindo ou subindo. Luquinha, isso não seria estrutural? Com certeza, com certeza. Tudo que a gente vê aqui no gráfico é estrutural, ó. A gente tem aqui, ó, de novo, ó, um swing, e aí o que que ele faz, ó? Não consegue quebrar o swing. Se ele não consegue quebrar o swing, pelo menos na micro, ele ainda tem tendência de queda, ó, falha em romper swing points anteriores. Ou seja, então na micro ele está dizendo que a demanda aqui está com força. Então toda vez que ele fizer um recuo, ele pode segurar naquele preço. Ainda mais se o quê? Se ele tiver esses tipos de desequilíbrio aqui, ó, toda vez que o preço segura e reage dessa forma aqui, ó, com força, El, com força, quer dizer que provavelmente a hora que o preço fizer essa movimentação aqui, ó, quebrar a estrutura e voltar nessa região, aqui é uma região forte, ó. Pode ver, ó, que toda vez ele tem um candlezão de saída muito forte, ó. Candlezão, ó, de saída muito forte. Aí ele vem testar aqui o swing e reage. Aí aqui, ó, candlezão de saída muito forte. Aí quando ele vem testar, ó, ele reage. Mas por quê, ó? Toda a saída dele, ó, o candle é forte, ó. O candle é de ignição, tá vendo, ó? Então, toda Uhum. vez que ele fizer esse candle de ignição, quebrando, ó, regiões, ó, quebrou regiões, ó, tá vendo, ó? Provavelmente ele está nos dizendo que aqui a região é forte. Aqui, ó, acho que até se bobear nessa dica aqui, ó. Se um movimento está fazendo vários SMS seguidos, vá verificando as zonas que o mercado cria com os impulsos. Olha lá, é o que eu estou te falando, ó, tá vendo? Ó? Ele fez um swing. Quando ele voltou, olha o impulso dessa vela. Ele fez o swing. Quando ele fez o impulso, olha o tamanho dessa vela. Ele fez o swing. Quando ele saiu, olha o impulso dessa vela. Tá vendo? Ó? Tudo velas que são grandes, ó. Ó. Tudo velas que são Uhum. grandes, ó. Ó. Todas as saídas dele, ó, com candle grande, ó, tá vendo? Toda saída com impulsão fortíssima. Então, se isso acontece, provavelmente haverá um SMF, haverá uma falha de quebra de swing. Se a gente sabe que o swing para ser quebrado é aqui, a gente sabe que o preço não vai vir, entendeu? Então isso serve muitas das vezes, eu uso para condução de trade. Por que condução de trade? Porque se eu estou comprado aqui, ó, vamos se dizer que eu achei aqui, ó, uma região, deixa eu jogar isso aqui para cima, né? Aí, se eu sei que é aqui, ó, eu tinha uma região de interesse, certo? E eu consegui fazer uma compra aqui nessa região. E aí o meu preço fez essa movimentação aqui, ó, e saiu com impulso, eu sei que provavelmente eu posso conduzir o meu stop aqui abaixo que ela não vai vir tocar. Quando ela fez de novo, eu posso colocar aqui e saiu e fez o boss aqui, ó, eu posso colocar aqui abaixo que eu sei que ela não vai vir quebrar. Aí quando ela fez o boss de novo, eu subo meu stop e assim eu vou galgando e conduzindo meu trade.
Para a gente ver na prática, ó, foi mais ou menos o que aconteceu aqui, ó, nessa operação que eu peguei aqui no Dolinha, ó. Quando eu falei para você que eu vendi aqui em 50%, ó. Eu vendi aqui em 50%. Se a gente jogar aqui nessa região aqui, ó, se a gente jogar aqui, ó, nessa região, ó, eu vendi aqui, certo? Vendi aqui. O preço Uhum. veio. Quando ele voltou e saiu com um candlezinho forte, ó, porque isso aqui também é candle de ignição. O que que eu fiz? A hora que ele quebrou essa estrutura, eu joguei meu stop aqui. Aí ele voltou. Quando ele fez a quebra aqui, eu joguei minha estruturinha aqui. Quando ele voltou e fez a quebra, eu joguei meu stopzinho aqui. Quando ele fez, saiu de novo, eu joguei meu stopzinho aqui. E aí, quando eu joguei meu stop aqui, ó, o que que ele fez? Segurou na região e me tirou. Certo? Dava para ter Certo. continuado? Dava. Por quê? Se eu fosse um pouquinho mais inteligente, e eu não fui nesse momento, dá para mim ter feito o quê? Jogado aqui, ó. Deixa eu ver se em 1 minuto vai dar para ler. Em 1 minuto dá para mim ter feito a contagem de Elliott. Por quê? Se eu tivesse feito a contagem de Elliott, eu tinha segurado e entendido, ó, que aqui, ó, foi a minha pernada um, pernada 2, pernada 3, pernada 4, para aí sim fazer a pernada 5. E aí, eu, em vez de eu ter pegado, acho que 30 pontos que deu até aqui, ó, que eu peguei exatamente na unha, ó, 30 pontos, ó, 25 pontos, ó, 23 pontos. Não, eu saí um pouquinho mais abaixo, eu saí aqui, ó, deu 25 pontos. Eu tinha pegado aqui praticamente, mano, acho que 50, 47 pontos, tá vendo? Se eu tivesse conseguido Uhum. fazer a leitura, se eu fosse inteligente, tivesse feito a leitura de Edge. Só que eu fui conduzindo estruturalmente pelos SMS, entendeu? Mano, vai ter dia que você vai conseguir fazer esse tipo de leitura, vai ter dia que você não vai conseguir. Porque quando você tá dentro do trade, acontece que tem coisa que te tapa o olho, mano, que te cega. E isso acontece muito. Esse whipsaw aqui, é menos interessante. Mas acontece também. Eu é difícil eu aderir a esse padrão e esse movimento dentro do gráfico, ó, que é um movimento no gráfico que corta dos dois lados. Ou seja, o whipsaw significa serrote. É onde os vendedores compram, fazem o mesmo movimento para cima e para baixo, como se estivessem encerrando um tronco de árvore, capturando liquidez, tocando em alguma zona e seguindo o fluxo. Ou seja, ó, foi o que aconteceu lá, ó. Repara que aqui, ó, aqui foi um whipsaw. Só que por eu não usar muito ele, eu não tive essa visão, ó. Porque ele veio, capturou toda a liquidez, ó, desse topo, desse topo, desse topo, e parou aqui, ó, numa região boa. E aí ele veio e fez o mesmo movimento para baixo, ou seja, ele fez o movimento serrote, que é quando ele sai um pouquinho da estrutura dele, mas ainda acaba respeitando, ó. Pode ver, ó, o preço vem, ó, segurando, ó, aí ele faz o movimento serrote para cima, busca uma supply mais forte para ir derrubar o preço. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ela fez o quê, ó? Ela veio segurando, ó, segurando, gerando liquidez, gerando liquidez, gerando liquidez. E aí o que que ela faz? Ela busca uma supplyzinha, ó, um pouco mais forte, ó. Buscou uma supplyzinha um pouco mais forte para depois buscar e derrubar o preço, certo? Então, na prática, acontece bem também isso. Mas, como eu não utilizo muito esse padrão aqui, porque é que nem fala, velho, dentro do mercado financeiro é tanta informação que a gente vai adquirindo, que tem uma ou outra que você deixa mais de lado, entendeu? Que você se identifica menos. E aí acaba Uhum. acontecendo isso. Aí, ó, como podemos prever esse movimento? Na figura acima, note que os ursos fizeram o primeiro movimento para baixo, capturando a liquidez do range criado. Ou seja, aqui a gente tem um range onde a gente tem liquidez aqui acima e liquidez abaixo. O que que os ursos fizeram? Capturar abaixo, para depois os touros capturarem para cima, ó. Acima dessa estrutura de acumulação, existe uma zona de supply. Foi aí que aconteceu o IPSAL, um movimento de serrote de ambos os agentes para varrer a liquidez em ambos os lados. Porém, o primeiro movimento foi mais manipulado do que o segundo, pois no segundo o serrote foi o toque numa zona criada anteriormente. E sempre atento a esses movimentos, a lógica de criação de estrutura e os primeiros movimentos. Porque sempre que houver esse tipo de acumulaçãozinha aqui, ó, dentro de uma regiãozinha, mais hora, menos hora, ele vai ou capturar para cima para ir para baixo, ou capturar para baixo para voltar acima dentro de uma região de interesse para ir para baixo. Basta você saber ler o gráfico para você entender
qual zona ele pode capturar primeiro dentro da indução feita por eles mesmos. Se você tiver uma região aqui onde tem interesse, então provavelmente eles vão capturar abaixo para depois vir capturar acima. Ó. Pode ver que aqui a gente não tem nenhum candle preto ó, dentro dessa região. Então fica muito mais fácil capturar para baixo, porque a gente não tem região nenhuma onde o preço possa segurar para fazer esse movimento aqui de alta do que propriamente para baixo. Ó. Porque aqui ele já criou uma região de supply. Ou seja, ele fez aqui o quê? Ele fez um drop, base, drop. Ou seja, ele criou uma região onde o preço pode segurar. E aí ele deixou para a gente uma order block validada. Então, o que acontece? Ele preferiu buscar aqui embaixo para buscar em cima para ir seguir o fluxo. Provavelmente ele buscou aqui para depois continuar caindo. E sempre atento. Aí a gente tem aqui, ó, o momentum. Esses conceitos, Elton, só para ficar claro para você, não são coisas que é para você gravar a Vera dentro da mente, tá? Eu estou passando porque tem que ser passado, porque você vai ver muito no gráfico e quando você vê, você já tem uma noção do que está acontecendo e provavelmente para você, aonde você pode fazer possíveis entradas. Mas não é uma coisa que eu utilizo muito. Eu gosto de utilizar muito o sweep ou o stop hunt, que são para mim confirmações das zonas que eu estou esperando. Porque aqui eu falei para você, se eu tenho uma zona aqui, ó, nessa região, e aí o candle vem e faz isso aqui, ó, busca lá em cima, rejeita e deixa aqui, ó, um baita de um pavio, eu sei que aqui é uma região que o preço respeitou muito. E provavelmente agora ele vai vir fazer isso aqui, ó, certo? Então, os conceitos que eu mais uso, mas como tem que ser passado, tô te passando para que você entenda, tá? Certo. Ó, esse momento é um movimento brusco e repentino. A volta dessa pernada geralmente demora mais que o movimento inicial e é apenas para medirmos o sentimento do mercado no momento. Ou seja, isso daqui serve para a gente fazer o quê? Para você entender qual que é o movimento de mercado, o que o mercado está querendo fazer naquele momento. Ou seja, ó, repara aqui ó, que a gente tem 10 barras de uma hora. Ou seja, então em 10 horas a gente teve essa queda gigantesca. Já aqui ó, a gente teve 54 barras em 2 dias e 6 horas. Ou seja, o que acontece? Se a gente teve 54 barras em 2 dias e 6 horas, o mercado está fazendo o quê? Ó? Opa, deixa eu só tirar isso aqui. O mercado está fazendo aqui. Ele está só fazendo uma pausa, porque ele está demonstrando interesse nenhum, ele está demonstrando força nenhuma, só para buscar uma região de interesse para aí ele seguir o fluxo vigente. Por quê? Quanto mais rápido ele desce, indica que mais força ele tem. Vindo para a prática, o que acontece? Ó? Se ele faz esse movimento, ó, pode perceber ó, que o movimento brusco dele é o que? É de subida. Por mais que tenha aqui ó, essas pausinhas aqui para fazer as ondas de Elliott, a gente percebe que aqui ó, é um movimento praticamente reto, certo? E aí olha o movimento que ele faz aqui. Ó. Olha o movimento que ele faz aqui agora. Ou seja, dentro desse período aqui, ó, se a gente for buscar o volume daqui ó, foi ascendente e o volume daqui ó, foi descendente. Por que isso? Porque ele está só fazendo um respiro para demonstrar que a intenção dele ainda é de alta, que ele só está mitigando regiões e gerando dinheiro para poder subir. Porque olha aqui, ó, a gente entendeu que o quê? A gente teve o quê? A quebra de estrutura, certo? Ó, a gente teve a quebra de estrutura. Se a gente teve a quebra de estrutura, já foi o primeiro indício que o movimento está nos dizendo que é alto. Se a gente for pegar aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos tentar visualizar. Deixa eu minimizar isso aqui. Vou tentar minimizar ele aqui, peraí. Aí, só para ficar claro. Se a gente for puxar essa região aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Se a gente for puxar essa região, vamos ver se eu vou conseguir mostrar ela para você certinho. Ó, se a gente for ver, ó, repara que o preço, ó, começou mais baixo, ó, foi subindo, foi subindo, foi subindo, certo? O que vai para você, ó, não sei se você ainda consegue entender claramente o que o volume quer dizer, ó. A gente vai ter uma aula só de volume e nela eu vou te explicar, mas só para te antecipar isso, ó,
O que que a gente vai pegar? A gente tem aqui, ó, tá vendo esse fiozinho preto aqui, ó, dentro do meu volume? Sim. Isso daqui é a média do volume. Ou seja, se ele é a média, o preço tem que estar ali dentro, sempre trabalhando na média, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, mas sempre tocando naquela média. Mas o que que vai diferenciar? O que que vai diferenciar para a gente entender se o preço está com volume ou não? São os candles expressivos. O que que são os candles expressivos? Ó? Nessa região aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, os candles expressivos, que é fora da média, o que que acontece, ó? Começa baixo e termina alto. Tá vendo, ó? Os candles que é fora das médias, ó, os verdinhos aqui e os vermelhos, ó. Uhum. Tá vendo, ó? Ou seja, o que que acontece? Eles vão subindo. E a partir desse momento aqui, ó, eles começam a cair. Ou seja, isso me dá a entender que o volume aqui, ó, é de alta, porque ele subiu de uma vez, ele subiu repentinamente. E agora, se a gente for pegar aqui, ó, esse volume dessa região toda, olha o que que acontece. Ele tem um candle alto, aí aqui ele faz um candle mais alto e aqui ele já começa a baixar, ó. Tá vendo? Aí aqui ele faz um candle mais alto, ou seja, essa irregularidade são os pontos aonde a gente vai ter um swap. Só que se a gente for pegar a média dos candles mais altos, tirando, aí o que que acontece? Quando a gente tem um período de correção, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que eliminar os pontos de swap. O que que é os pontos de swap? As varreduras. Ou seja, elimina os candles maiores dessa região de lateralização. Ou seja, é esse aqui da frente. Esses aqui a gente ainda está quase na média. Ou seja, a gente vai pegar da região que ela começou aqui, ó, e vai vir, ó. Tá vendo que os candlezinhos verdes, eles vêm abaixando, ó, os verdes e os vermelhos, ó, tirando os mais altos, que são varreduras. Ele repara que eles Uhum. vêm abaixando. No candle de volume, na aula de volume, eu vou explicar tudo isso. Só que se a gente pegar aqui, ó, olha como fica claro essa subida aqui, ó, dele, ó, tá vendo? Ó? Olha como fica Uhum. claro. Então a gente teve aqui, ó, a intenção dele de alta é muito nítida. Só que o que que acontece? Quando a gente tem um período de lateralização muito grande assim, é para confusão da nossa mente. Porque se a gente for pegar aqui, ó, essas regiõezinhas aqui e separar uma a uma, quando ela está caindo, ela tem uma força, quando ela está subindo, ela tem outra força. Então, se você for pegar na micro, ó, aqui ela está subindo, aqui ela já está caindo, tá vendo? Então, confunde a mente da gente. Agora, se a gente for pegar o range todo e analisar, ó, a gente tem queda. Então, a gente sabe que essa região aqui é só uma pausa de período. Ou seja, o que é uma pausa de período? É um momento. Esse momento, que é aquele padrão, aquele conceito que a gente está vendo agora, é isso aqui, ó. A gente tem um momento de pausa. Ou seja, porque a gente teve uma alta do dia 1º do 3 até o dia 2 do 3. Ou seja, em 2 dias ela fez toda essa movimentação. E aí a gente tem do dia 2 do 3, que foi quando começou a cair, até hoje, dia 6. Ou seja, a gente já tem 4 dias nessa lateralização. O que que isso quer dizer? Que esse momento é só para segurar o preço, é só para mostrar que esse parâmetro de queda logo, logo vai acabar. Ou seja, olha aqui, ó, se a gente for buscar na macro, como fica bonito, ó. Onda 1, onda A, B, C, aí ela começa, ó, que as ondas complexas dela, que é nojenta de se ver, ó. Para mim isso daqui, ó, foi onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, para fazer a onda 5 próximo a essa região, entendeu? Para ir fazer ou aquele ABC que eu te falei, que ela vai buscar uma região mais abaixo, que eu acredito, ou pode ser que ela venha fazer uma onda 5 estendida, porque dentro das ondas de Elliott a gente vai entender. Quando a gente tem uma onda 3 praticamente com o mesmo tamanho da onda 1, a onda 5 vai ser estendida. Então, se a gente for pegar aqui, ó, onda 1 e a onda 2, ó, a gente teve praticamente, ó, com 127. Geralmente, acontece uma onda 5 estendida quando a gente tem 100% da onda 1. Como teve 127, pode ser que ainda seja uma onda 5 truncada. Mas o que que acontece?
Se fosse uma onda só de 100% da pernada 1, ou seja, se fosse 100% do tamanho da onda 1, vamos dizer, onda 1 aqui e a onda 3 aqui, ou seja, com o mesmo tamanho, provavelmente a onda 5 seria estendida e poderia buscar aqui em cima. Então, por isso que eu falo, velho, é muita informação para que a gente consiga fazer uma única operação. Então, a gente tem que Uhum. ter muita atenção nessas horas. Mas no momento é só para dizer isso, ó, para dizer que a intenção dele de queda aqui ainda é forte, ó, porque ele desceu repentino em, em 10 barras de uma hora, em 10 horas ele desceu repentino, e agora ele está em 2 dias aqui, ó, só segurando, segurando o tempo, matando o tempo. Por quê? Ele desceu de uma vez e para ele não só subir e já voltar de uma vez para demonstrar que a força é muito grande, ele vai agora aqui capturando o stop de varejo. Ó. O momento é o nosso box em vermelho. Com um movimento rápido feito pelos brancos, pelos bancos, podemos verificar a dimensão e a emoção do jogo. Quando há uma pernada tão brusca assim, o preço tende a retomar mais leve para equilibrar o preço e preencher os FVGs, que são os imbalances. Ou seja, quando ele faz essa pernada brusca, o que acontece? Fica muito imbalance aberto. Ó. Tem imbalance aqui, tem imbalance aqui e aqui, tem imbalance aqui e aqui, entendeu? Então, o que acontece? Agora ele vai mitigando e capturando os stops, ó, devagarzinho. Ele vem, segura, reage, vem, segura, reage, vem, segura, reage. Para aí, quando ele tocar na região de interesse dele, ele dá sequência no preço. E aí, ó, quando aqui, ó, deixa eu achar onde para. Quando há uma pernada tão brusca assim, o preço tende a retomar mais leve para equilibrar o preço e para preencher os FPGs, que são as fervelos, né, que pode ser chamado também de FVGs, né, os imbalances. E a seguir o fluxo, e a seguir o fluxo. Caso o vento esteja a nosso favor, claro, nesse caso, qual o momento? Bearish, pois levou menos tempo para chegar a um determinado ponto do preço do que a volta ao mesmo. Ou seja, a gente tem uma tendência bearish, uma tendência de baixo, porque ele levou muito mais tempo para subir do que para cair. Então é o que eu estou falando para você. Ele fez uma pausa muito significativa. Ó. Um momento irá sempre deixar FVGs que iremos abordar agora, que é lá, ó, imbalance. Ou seja, ele pode ser chamado de FVG. Um conceito que você já viu durante esse e-book e agora vamos abordar mais a fundo. Chamamos também de FVG, Fair Value Gap. Fair Value Gap, que ineficiência do preço e liquid void. É uma região do gráfico ao qual encontra-se desbalanceada. O imbalance nada mais é que um desequilíbrio naquele momento do preço realizado pelas grandes instituições. Só por elas, ou seja, só instituições, só bancos, só nego forte consegue criar uma região de FVG. Entenda que todo instante e todo dia existe um desequilíbrio no preço e é importante sabermos quando isso ocorre, pois sabemos que aquela região é uma zona institucional. Coloque isso em mente. Apenas grandes instituições conseguem desequilibrar o preço no mercado financeiro. Nós somos sardinhas, nós somos pequenas batatas perto do smart money. Ou seja, ó, o que é um desequilíbrio do preço? Já tinha passado isso para você, ó, mas só para ficar claro, a gente tem um último candle e o penúltimo candle. Ou seja, o desequilíbrio é quando a gente tem essa região aqui diferente da próxima região. Ou seja, aqui a gente tem um preço equilibrado. Por quê? O preço ele volta aqui, ó, ele faz essa região e o candle dela, ó, busca aqui, ó, o fechamento do último candle, o último coisa. Agora o desequilíbrio tá aqui, ó, preço equilibrado. E aqui a gente tem o preço desequilibrado, que é quando, ó, a gente tem um grande candle aqui, ó, aonde ele não deixa que o preço aqui, ó, volte lá para mitigar a região. Ou seja, então ele só faz um candlezinho aqui, ó, e aí aqui fica o nosso desequilíbrio, ó. Entre essa região aqui, ó, é o nosso desequilíbrio, ó. Toda essa área é um imbalance. E aí quando o Uhum. preço vai voltar aqui, ó, quando o preço vai voltar aqui, ele vem para fechar esse imbalance aqui, ó, e aí seguir o fluxo dele vigente, certo?
Aqui, ó. certo, Repare que em um cenário com o preço desequilibrado, os pontos extremos dos candles se tocam. Já em um cenário desequilibrado, a mínima de um candle não toca a máxima do outro candle. Essa vela do meio torna-se o nosso imbalance, ou seja, nesse momento o preço está desequilibrado. É uma ineficiência que acabou de ocorrer. Um FVG é importante, pois se acontecer antes de uma quebra de uma estrutura em algum topo ou fundo anterior, nos indica que essa zona é uma região de interesse ao qual o preço poderá voltar e preencher esses níveis. Então, Elton, para que fique claro, isso aqui é uma frase que eu aprendi na mentoria do Álvaro e que, mano, faz muito sentido. A order block é o motivo para que o preço não passe aquela região. E o imbalance é o motivo para que o preço volte até aquela região, certo? certo. Ó, ele fala aqui, ó, não é regra, mas geralmente eles preenchem pelo menos 50% do FVG. Claro que acontece de preencher todo. Entenda que no mercado nada é 100%. É aquilo que eu falei para você. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Talvez não. Entendeu? Então a gente tem Uhum. que trabalhar sempre com essa hipótese. Trabalhamos com a probabilidade e reações. Ou seja, olha aqui ó, os desequilíbrios no preço, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem grandes desequilíbrios, ó. Isso aqui tudo é uma região de desequilíbrio. Isso aqui, ó, é outra região de desequilíbrio. Isso aqui é uma regiãozinha de desequilíbrio. Então, o preço trabalha dessa forma. Ó, aqui, ó, aqui ele abriu, ó, uma grande região de desequilíbrio. Só que ele vem lá no fundo, ó, e depois ele volta para quê? Para mitigar esse desequilíbrio. E assim ele vai trabalhando sucessivamente. Olha lá, ó. Aqui, ó, a gente tem o quê? Um pontozinho de interesse, ó. A gente tem um ponto de interesse nessa região. E aí a gente tem desequilíbrio aqui, a gente tem desequilíbrio aqui, a gente tem desequilíbrio aqui. Conforme o preço vai trabalhando, ele vai criando outras zonas, e aí aqui ele faz uma trend line, ou seja, ele vai buscar, ó, a partir do momento que ele fez o swing point aqui, ó, o swing point aqui com interesse, ó, o que que ele faz? Agora ele vai capturar todas as regiões. Aí o que que eu te falei? O motivo para que o preço volte é os desequilíbrios que ficou para trás, são os imbalances. E o motivo para que o preço segure a região é a order block, ou seja, para que o preço não passe dessa região, certo? Então acontece muito isso, ó. Importante destacar que quando um movimento brusco acontece, um momento é deixado um FVG, com quebras de estrutura boss. Essa zona é uma região bastante forte, pois, como dito anteriormente, apenas grandes instituições conseguem fazer um movimento desse tipo, pois eles operam com milhares e milhares de lotes e são capazes de desequilibrar o preço num piscar de olhos. Ó, existe o desequilíbrio que acontece no meio do gráfico, ao qual é com mais frequência e menos importante. Por que que essa região acontece com mais frequência e é o menos importante? Porque é onde eles estão fazendo indução, é onde eles querem gerar liquidez para poder capturar o varejo. E aí o que que acontece? Por isso que eu falo que as regiões mais importantes de se fazer um trade são nas extremidades, ó. Por que nas extremidades? Ó? Porque quanto mais longo for o período que o preço passar longe dessa região, mais forte ela se torna para quando o preço vier buscar ela. Então, com certeza, a reação aqui ó, vai ser forte. Então, o que que acontece? Aqui, ó, ele vai gerando desequilíbrio. Ó, pode ver, ó. Tá vendo aqui, ó, as regiõezinhas mitigadas aqui, ó? O que que aconteceu aqui, ó? Ele gerou um imbalancezinho aqui, ele gerou outro imbalancezinho aqui, ele gerou um imbalancezinho aqui, ele gerou outro imbalancezinho aqui. Ou seja, são menos importantes porque aqui fica muito fácil de você tomar stop. Porque o preço vem, só segura e continua a fazer o que ele fez, ó. Olha aqui, ó, essa região, ó. Tá vendo? Ó? É um imbalancezinho legal que dá para surfar uns pontinhos aqui, ó. Até dá. Só que o que que acontece, ó? O preço busca, mitiga e vai embora. Se você tem a paciência de pegar no extremo, olha o tanto que você consegue surfar. Ó. Aqui a gente pegaria em um extremo, ó. Ou seja, a gente tem um ponto de interesse aqui. Ah, esperei, o preço foi lá embaixo, ó, reagiu, veio lá embaixo. Olha quanto tempo ele passou com esse desequilíbrio aberto. Quando ele voltou para mitigar a região e equilibrar o preço, olha o tanto que ela já está caindo. Ó.
e provavelmente vai cair mais um pouquinho, entendeu? Então, por isso que eu falo, toda extremidade, ela fica muito mais forte e o risco retorno da operação é muito mais atrativo. Então, vamos dizer, ó, que a gente tem aqui, ó, uma região aqui, ó. A gente tem uma região aqui. A gente conseguiu fazer essa entrada aqui, ó, nessa região, certo? Ó, vou usar o próprio exemplo aqui, ó. Vou usar o próprio exemplo aqui. A gente está aqui nessa região, o gráfico está vindo para baixo aqui, ó. Aí eu vou fazer a entrada aqui, ó, no ponto dos 50%. Se eu vou fazer no ponto dos 50%, o meu stop vai ser acima da região aqui, ó. Ou seja, eu coloquei meu stop acima da região e olha meu alvo. Onde que é meu alvo? É o extremo, ó. Pode ver que ele chegou próximo ao extremo, mas não tocou. Se ele não tocou, o que que acontece? Ele gerou liquidez. Olha o fundo aqui com liquidez. Isso aqui, ó, é uma piscina. Ou seja, se ele tem liquidez lá embaixo e ele tocou no extremo aqui em cima, provavelmente aonde que ele vai vir buscar agora? Ele vai buscar providencialmente a próxima liquidez. Ou seja, a próxima liquidez está onde? No próximo extremo. Olha quanto fica o meu risco retorno. Opa, peguei a coisa errada, peraí. E tem que ser opções de venda. Ó, joguei acima do último topo. E olha aqui, estou vendido aqui para buscar o próximo extremo. Ou seja, eu tenho um risco retorno aqui, ó, de 5 vezes para um. Ou seja, se eu estou arriscando um, eu posso ganhar 5, entendeu? Então fica muito mais Uhum. atrativo. Se a gente tem aí, lógico, aqui dentro do dólar, a gente não ia conseguir fazer uma operação tão longa assim. Por que não? Porque o dólar ele abre às 9 da manhã e fecha às 6 da tarde. Mas se a gente está num Bitcoin da vida, numa altcoin, algum tipo de ativo assim, a gente vai ter. Se a gente pega o ouro, se a gente pega o boi, que é BMFs, a gente consegue ter um trade muito, muito, muito lucrativo. Ó. Por quê? Ó, o que, que acontece aqui? Ele veio aqui, ó, buscou o extremo. Depois que ele buscou o extremo, olha como ele teve uma reação longa. Ó. E aí ele veio, fez o que aqui, ó? Chegou próximo, voltou. Chegou próximo, voltou. Chegou próximo, voltou. Quando ele vier buscar esse extremo aqui, ó, para capturar toda essa liquidez, se a gente esperar ela buscar o extremo, que eu acredito que seja nessa região aqui onde eu deixei marcado, ó, a gente vai ter, ó, tudo isso aqui de captura de liquidez. Pode demorar dias, mas que ele vai vir buscar agora esse extremo, vai. Então a gente já tem o nosso ponto de entrada e o ponto de saída. Sempre os extremos, que é onde ele busca a mitigação, certo? Ó, quando eu digo que é menos importante, é que isso acontece diariamente e com vários ativos, e geralmente são preenchidos rapidamente. Por isso que eu estou falando para você, tá vendo? Se a gente tem liquidez dentro do gráfico, se a gente vai surfar a favor da tendência, a gente até pode pegar um imbalancezinho aqui dentro do intraday, certo? Só que o que que a gente Uhum. tem que ficar esperto? A gente tem que ficar esperto que dependendo do ponto que a gente pega no intraday, o preço pode vir aqui, ó, buscar a região, e aí ele buscar uma região mais abaixo, que era uma região mais forte, para depois dar sequência no preço. Então, por isso que a gente tem que ficar. Agora, se a gente pega no extremo, exatamente no extremo do swing point, a gente pode ter um surf aí gigantesco. Ó, mas é claro que é um ponto a se notar para fazer análise. Todas essas faixas em azul naquele momento são FVGs em balance, certo? Elton, tá de boa aí? Quer dar uma parada para continuar amanhã? Mano, você que manda, Luquinha, tô de boa. Demorou, parça. Então vamos matar só essa parte aqui dessa região dos embalas para não ficar nada para trás. E aí amanhã a gente Certo. termina conceitozinhos que acontecem muito. Porque esse conceito, como a gente já viu o que é embalas, agora ele está mostrando o conceito como que funciona dentro do gráfico, certo? A Uhum. gente vai dar uma sequenciazinha aí só para acabar esse conceito e aí depois a gente continua nas próximas aulas, fechou? Fechou, Luquinha. É claro que existe o desequilíbrio no preço ao qual a gente dá uma atenção bem maior, que é quando? Quando ele tem um baita desequilíbrio, ó, quebrando o boss e voltando, ó. Isso a gente chama de big imbalance. Esses big imbalance, ele dá muita força e veracidade para a gente poder fazer um trade dentro do movimento que já aconteceu, certo? Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem institucional muito pesado, ó, para fazer uma vela gigantesca dessa aqui,
é uma região onde os big players está muito pesado. Então, a gente tem uma veracidade para poder fazer um trade dentro dessa região, ó. Apenas os big guys conseguem fazer essa arte. Nesse momento, existe muito, mas muito níveis de preço desequilibrado. Quanto maior for o desequilíbrio, maior será a pretensão deles voltarem a equilibrar. O preço volta na grande maioria das vezes, mas entenda que nem sempre eles voltam, é, mas, mas entenda que nem sempre eles voltam. Gosto de frisar isso sempre para você entender que o mercado não é 100% dito. Se fosse assim, seria ótimo. Você também pode usar o imbalance como um suporte. Ou seja, é aquilo que eu falei para você, ó. O preço desequilibrou. Quando ele retorna, se a gente tiver uma região boa aqui, é um ponto bom de se fazer uma entrada. Aí você fala assim, ah, Luquinha, eu estou vendo essa imagem, mas na onde que você tem um ponto dentro dessa região aqui, ó, para o preço ter parado aqui em 50%? Não tem explicação, porque ele teria que vir mitigar todo esse imbalance. Aí que eu falo que a gente tem que olhar o que já aconteceu no gráfico. E aí, ó, vendo essa imagem aqui, ó, olha o que aconteceu aqui no gráfico. A gente tem o que aqui, ó? A gente tem uma Fair Value Order Block. O que é uma Fair Value Order Block? Ou uma mais conhecida como uma Breaker Block. É uma região onde o preço deixou uma demarca no gráfico e aí, após isso, ela veio fazer um rompimento com grande força, deixando um grande desequilíbrio. O preço tende a fazer o quê? Cair e aí respeitar essa região, porque era para ela ter respeitado aqui, era para ela ter feito esse movimento e continuado. Como ela não respeitou e quebrou tudo isso e fez um boss aqui, provavelmente a hora que ela voltar, ela vai respeitar essa região. Aqui, ó, eu tive até uma dentro dessa região aqui, ó. Se a gente for ver, ó, ver, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui, ó. Perere, perere, aqui, ó. Ó, deixa eu excluir esses, vamos ver. Aí você fala assim, pô, Luquinha, aqui, ó, a gente teve uma breaker block. Por que uma breaker block? Olha que candlezinho bonitinho aqui, ó, nessa região, tá vendo? Ó? De contra. Olha como ela não respeitou e passou direto. Tá vendo? Ela passou direto. O que que ela vai fazer aqui, ó? Bater e dar sequência. Só que por que que ela não fez isso? Porque se a gente for olhar lá atrás, ó, ela não quebrou nenhuma estrutura, ó. Tá vendo? Ó? A estrutura dela, ó, não foi, ó, do último fundo aqui, ó, foi respeitada. Se ela faz esse movimento aqui, ó, opa, aí sim ela quebrou a estrutura. Se ela tivesse quebrado, ela poderia voltar aqui, ó, ela ia respeitar lindamente essa breaker block. Como ela não quebrou e só fez o swap, ó, que aí depois ela voltou a subir, ela só buscou a região e voltou a subir, o que que ela faz? Ela usa essa regiãozinha aqui, ó, como região interessante para quê? Para depois ela segurar o preço, quando ela, ó, ela só dá uma seguradinha, gera liquidez, faz a indução aqui, né? E aí ela vem aqui, ó, e dá sequência no preço. Por quê? Muita gente entrou vendido, porque achou que a break block aqui era forte. Como ela fez esse tipo de coisa, que ela só buscou a região, mas não rompeu o último fundo lá, então ela deu a entender que isso aqui é uma breaker block falsa, ou seja, uma faker break, certo? Deixa eu tentar achar aqui uma breaker verdadeira. Deixa eu tentar achar aqui uma breaker verdadeira. Vou jogar em 5 minutos aqui para ver se nós achamos uma mais fácil. Deixar uma breakerzinha, ver se eu acho, só para mostrar para você, Elton. Ó. Puta, mas não tem, depois eu vou. Aqui, ó. Aqui é uma breakerzinha verdadeira, ó. Tá vendo o candlezinho branco aqui, ó? O que que o preço faz, ó? O preço vem aqui, tchum, passa direto, deixa só um. Peraí que eu demarquei ela errada aqui, pô. Aqui, ó. Essa pretinha de trás aqui, tá, Elton? Ah, Olha, tá. candlezinho pretinho aqui atrás, aqui, ó. Uhum. Aí, ó. O que que acontece? O preço vem,
deixa ela aqui, ó, e vai. Quando vai, ela vem e passa direto. Quando ela passa direto, ó, quebrou o último fundo, ó, o que o preço faz? Segura na região, Segura ó, aí. joga, Aham. entendeu? É muito forte e acontece muito. Mas o que que acontece? A gente tem que estar sempre atento, ó. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Olha o último fundo dela aqui. Ela quebrou o último fundo, certo? Uhum. Então, se ela quebrou essa estrutura, provavelmente quando ela voltasse, ela ia segurar. Pode ver, não segurou muito, porque o intencional aqui dela ainda ó, era de alta, mas que ela quebrou o último fundo que tinha ali previsto, ela quebrou. Então, ela tendia a segurar esse preço muito mais do que a outra que eu te mostrei, certo? Certo. E acontece muito, mano. Quer ver? Ó, vamos, ó. Olha aqui, ó, o Liquid Void que ele fala. Eu acho que eu vou deixar para explicar o Liquid Void depois, porque o Liquid Void, geralmente, mano, é o mesmo conceito, mano, não muda quase nada. Só que o que que acontece? O Liquid Void é quando ela tem muitas regiões de imbalance, que é quando eu falo para você que, tipo assim, ela pode parar aqui nessa região? Pode. Só que se ela tem interesse mais abaixo, o que que ela pode fazer? Faz o swap, que é a varredura aqui de toda essa região, fecha aqui em cima, e aí ela deixa só o paviozão, certo? Mas aí eu vou Certo. deixar para a gente explicar na próxima aula, para não ficar muito carregado, porque, mano, já está aqui acho que quase 2 horas. Tá? A gente Sim. começou, era acho que 10 e 15, 10 e pouco, já vamos para 2 horas de aula, senão fica muito longo. Demorou? Beleza, Aí na Luquinha. Demorou, próxima mano. aula, amanhã, nós entra no Liquid Void aí e nos demais. Demorou, parceiro? Ô, demorou, mano. Se tiver alguma dúvida aí, vai me mandando no privado. Espero que você tenha entendido aí, porque o Luquinha fala que mais que a língua. Não, mas é bom, mano. Eu tô entendendo, sim.